Oi, som? Está ligado, né? Oi, me ouviram aí? Melhorou? Oi, boa noite. Graça e paz, amém? Tem mais um copo, mais um copo. Um copo, descartável. Quantos estão felizes aqui hoje? Amém? Gostaria de pedir para o Alexandre baixar um pouco as luzes. Eu queria convidar você essa noite para a gente iniciar aqui de uma maneira diferente. Gostaria de fazer uma oração. Você pode ficar no seu lugar, você pode ficar de pé, se colocar de joelho, mesmo sentado. E me ajuda nessa oração aqui hoje, amém? Amém, Jesus. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Deus. Obrigado porque até aqui Tu tem nos ajudado, Senhor. Obrigado por esse ano, Deus, que está se findando. Obrigado por cada um aqui presente, Deus. Cada família aqui representada essa noite. O Senhor vem abençoar a vida de cada um deles, ó Pai. Aquelas famílias que não puderam vir, tiveram seus compromissos, não podem vir, abençoa a vida deles também, Jesus. Que vão estar conosco aqui no culto da virada. São nossos irmãos em Cristo. Te peço, Espírito Santo, me abençoa aqui para que eu seja um vaso, Deus, para que o Senhor derrame sobre mim, ó Pai, e o que eu venha derramar sobre a vida de cada um aqui presente, ó Pai. Assim eu te oro, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero confessar aqui para os irmãos que normalmente quando eu subo aqui, dá um nervosismo, né? Mas tem uma semana que eu estou nervoso. E aí hoje eu falei, vou deixar esse nervosismo de lado. E aí quando a gente chegou, a gente fez uma oração ali. E quero confessar que eu estou bem tranquilo aqui agora. Graças a Deus, estou bem. Acho que o Espírito Santo de Deus me tocou realmente. E eu quero hoje ser instrumento de Deus aqui, essa noite na vida de vocês. Amém? Antes de começar, era para trazer um brinde, mas acabei esquecendo na correria. Mas eu gostaria de perguntar para vocês, quem aqui se lembra das palavras do ano do posicionamento, ano passado? Quem aqui se lembra? De todas? Sem olhar, sem enfilar. Quem lembra? Você lembra todas? Eu vou rapidamente ver aqui a palavra do ano do posicionamento, né? 2022. E o ano que a gente passou agora, o ano do plantio. Amém? A primeira palavra, gratidão. A segunda, mindset, é isso aí. Mindset, é isso aí. Família, sabedoria, oração, constância, aliança, obediência, amor, confiança, superação, e agora o mês de dezembro, o mês da alegria. Agora o ano do plantio. Primeira, decisão, conhecimento, servir, amor, atitude, fé, autoridade, honra, santidade, relacionamento, intimidade e ousadia. Amém? O que tem de comum aqui nesses 2 anos aqui do posicionamento? Qual palavra? Alguém sabe? Quem? Amor, boa. Amor está nos 2 anos, né? E hoje, a palavra, se fosse para dar um texto para a palavra, seria Deus é amor. Amém? E eu quero começar uma referência bíblica aqui, está em Salmos 9, Salmo 9 e 10. O Alexandre vai me ajudar aí. Salmo 9 e 10. Bom, tá lá. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Amém?
Irmãos, esse ano de 2022 para mim foi um ano assim, realmente, literalmente um ano do posicionamento. Foi o ano que o ano da mudança, uma virada de chave na minha vida, né? Eu realmente resolvi me render de verdade a todas as profecias que eu recebia, de muita gente que eu ia, o pessoal falava, e eu sempre ficava, né? Não dava muita importância, mas também não esqueci, né? Ficava sempre, vira e mexe, eu voltava a ficar lembrando do que as pessoas viam para mim, falava que eu ia se tornar algo grande, Deus tinha coisa muito grande para mim, mas porém que eu não estava pronto ainda para receber. Que se Ele me entregasse naquele momento, eu simplesmente não ia dar valor, ia perder, ia ficar pelo caminho. Mas eu resolvi realmente me posicionar, né? Sou muito grato a Deus pela minha família, pelos meus filhos, pela minha esposa linda, maravilhosa ali, né? Que só Deus e ela sabe o que ela enfrentou nesses anos, né? E Deus é maravilhoso, irmão. Deus, a minha vida é realmente, se eu reclamar aqui hoje, se eu falar alguma coisa aqui reclamando, eu serei ingrato. E se tem uma palavra que eu não sou, assim, não gosto nas pessoas, é a pessoa ser ingrata. Então, realmente, a palavra é gratidão, é o amor de Deus, né? Que Deus tem fazendo nesse ano agora, principalmente, essa virada de 2021, 2022, né? Muita coisa aconteceu. Eu, às vezes, ia para a igreja e eu ficava, não, vou ficar em casa, às vezes assistindo o jogo, né? Eu sou palmeirense, né? Graças a Deus. E aí, ficava assistindo o jogo e não vinha para a igreja. E ela ficava lá toda bonitona, toda saindo, cada vez mais arrumada, mais cheirosa. E eu falei, rapaz, eu vou ter que acompanhar essa mulher lá na igreja. E eu ficava deixando cada vez ela vindo mais. E eu falei, não, tá errado, vai ter um irmão solteiro lá. E eu tô aqui vendo o jogo aqui de bobeira e tá doido, né? Aí eu falei, não, eu vou acompanhar. E acompanhei ela. E ela realmente é uma mulher de Deus. A Sueli realmente é uma mulher de Deus. Eu passei por algumas situações 2021, final de 2021, né? De algumas pessoas próximas a mim de sofrerem acidentes, outros realmente perderem a vida, né? E isso para mim eu fiquei muito, para quem me conhece, sabe? E eu fiquei muito triste, muito abalado pela situação onde a gente perdeu o nosso amigo Alex, né? Alguns aqui se lembram dele, acho que o Pezinho lembra dele, né? E era um cara que tinha a minha idade e que, por escolhas erradas que ele fez na vida, acabou perdendo a vida de uma maneira, acredito que uma dívida de R$200, parece. Então, era um cara temente a Deus, um cara que conhecia a palavra, um cara que veio aqui um dia no culto Foi no culto que eu fiz aqui, que eu falei contei um pouco da minha história, né, da oficina, do meu sonho, né, que eu sempre tinha um sonho de ter a oficina própria, e teve um cara que, realmente eu sou um cara de família, um cara de trabalho, e eu larguei a oficina por 2 dias para visitar a esposa, a viúva, juntamente com a Sueli, a mãe dela, e foi assim, coisas que realmente me marcou, sabe? Ele perder a vida da maneira que perdeu, construindo sua casa, também o sonho dele de ter a casa própria, né? Muitos aqui não têm casa própria ainda, sabem como é que é. E aí o cara perdeu a vida assim, lamentável. E aí eu fui vendo, fui vendo que o meu lugar realmente era aqui, vendo que o meu lugar era no altar. A Sueli tentou, por diversas maneiras, eu até falei para ela, pedi desculpa a ela, que eu ia usar ela como exemplo aqui hoje.
ela tentou de diversas maneiras fazer com que eu largasse a bebida, né? Que eu, assim, nunca fui assim um bebum, né? Um alcoólatra, longe disso, nunca fui. Mas de vez em quando a gente, né? E aí tinha os futebol, e aí depois o futebol ela disse que não era o problema. Inclusive ela fez uma oração que eu quero que ela depois ore para reverter essa oração dela. Que ela orou para que meu joelho machucasse, alguma coisa assim, que eu parasse de jogar, porém continuasse trabalhando. Não era coisa que me deixasse na cadeira de rodas, nem nada. Eu sei que ela orou, ela não confessou, mas ela vai confessar isso ainda. E aí, ela fez essa oração lá, e eu ia pro futebol segunda, sexta, e aí o futebol terminava, e aí eu esquecia de ir para casa. Dava 11 horas, meia-noite, e cadê Misael? E nada. Não tava demais. Ali conversando, e conversa vai, conversa vem. Está aqui o dado, que é meu exemplo que não deixa mentir. De repente, quando você vê, meia-noite. Caraca. Mas isso era segunda, quarta, sexta. E aí, depois desse problema no joelho, eu quase que abandonei o futebol, né? Tive quase que pendurar a chuteira, artilheiro. Mas ela entendeu que, por a força dela, se fosse assim, pelos os métodos dela, ela não conseguia. Ela falou, Deus, não consigo mais. E aí ela fez o quê? Ela orou. Sei que quem aqui se lembra que ela fez aqui no final do ano passado, que ela orou. Qual foi a oração dela? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ela fez essa oração, colocou no quadro dos sonhos dela lá, e essa mulher orou, irmãos, e eu vou te falar, essa é uma oração de poder. Hoje eu vejo assim as pessoas bebendo a cerveja e tal. Aqui era a oficina, né? Aqui era a gente, o galpão aqui, não sei se o rapaz ali conhece, mas a maioria aqui sabe. Aqui era a oficina, e aqui do lado, a distribuidora, né? E parece que era o quê? Era sagrado. Parece que era uma coisa. Não falei que eu não sou alcoólatra, mas ela me chamou um dia de alcoólatra porque todo dia tinha que tomar uma cerveja, porque era uma coisa que dava uma água na boca, era um negócio doido assim, que saía de... Aí eu ia aqui na esquina, via lá, parece que o trem me chamava, e eu tomava uma, duas, e aí ficava de boa. Mas hoje, se eu ver passar por mim bebendo, até o antes do dia comentou, cara, tu não sente vontade, saudade? Eu falei, cara, nenhuma. Bebo uma coca, bebo uma energética ali com meu amigo, inclusive viciado no energético ali. Todo dia ele tem que beber energético, senão não funciona. E aí, a cerveja para mim é algo que eu... Tá aqui o Pezinho, tá fazendo um ano, né, Pezinho? Largou também a bebida, graças a Deus largou. E aí vamos morar agora forte para ele largar outro vício aí, que é o cigarro, né? Mas uma coisa de cada vez, Deus vai... A gente com a nossa força... Agora Deus, irmãos, Deus, ele pode tudo. Amém? E aí, quando eu fui numa virada no ano do posicionamento, com a pastora Andréia. Quem aqui se lembra da pastora Andréia? A pastora Andréia, naquele cantinho ali, daquela moça está ali, ela me olhou e ela parece que ela contou a minha história, que ela me conhecia desde o tempo do Theo, Heloísa, desde o colo lá, que ela me conhecia desde criança. E ela contou a minha história todinha, ela foi lá no meu ouvido, irmãos. Ali foi Deus falando comigo assim, realmente. Deus desceu e falou com vocês, sabe como é isso? Aquela história de uma ovelha, né? E aí, aquele dia, para mim, foi a virada de chave. Aquele ali foi falou, ou tu toma uma decisão, ou tu se posiciona, ou então tu vai entrar no mesmo lugar, ou tu vai para o mesmo rumo dos teus amigos lá, o que perdeu a vida, ou que caiu do galpão, ou isso ou aquilo. Tu tem que se posicionar, é hoje ou agora. Rapaz, eu chorei aquele dia. Quem que se lembra? Eu chorei igual um bezerro desmamado. Aquele dia para mim foi algo assim, que eu realmente... Eu pensava, irmãos, olha só a minha ignorância, eu pensava que... coloca para mim, Alexandre, por favor. Atos 16, 31. Olha só a minha ignorância. Eu pensava que esse versículo aqui, só ele bastava. Acho que só ele estava de bom tamanho. Na minha adolescência lá, minha avózinha ia para a igreja. Eu tenho um irmão, se não sabe, tem um irmão que é padre, mas eu vou trabalhar na cabeça dele, que ele... Quantos conhecem um padre que virou pastor? Quantos aqui conhecem? Então, e a gente, meu irmão mais velho, amo ele de paixão. É meu irmão que a gente tem uma foto de 6 meses assim, que se olhar um, olhar o outro, não dá para diferenciar quem é quem.
E assim, ele está vindo para cá, para Brasília, amanhã, acho que eu vou encontrar ele. Ele mora na Bahia, lá perto de Vitória da Conquista, Bahia. E eu pensava que minha avó indo para a igreja, meu irmão padre, estava de bom tamanho, que eu estava salvo. Olha lá, igual fala lá. Então, eles responderam: creiam no Senhor Jesus e serão salvos você e os seus e os de sua casa. E para mim bastava, isso aí eu pensava em minha ignorância, eu pensava que isso aí bastava. Eles iam para a igreja, eles oravam, eles rezavam lá e tal, e aí eu estava salvo, porque ele estava salvo, eu estava salvo também. E fiquei durante muitos e muitos anos com isso martelando, sabe? Com isso na minha cabeça e tal. E aí eu vi que tem nada a ver, longe disso, né? O que isso realmente significa? Que quando você crê realmente que Deus derrama sobre você bênção sob medida, se você derrama, você faz o quê? Transborda, né? Então Deus e você da sua família, ou eu, a Sueli, ou qualquer um da sua família, se você está cheio, você transborda. Então no que você transborda, você está salvando, você está vendo um exemplo, você está vendo que aquelas pessoas ali tá seguindo, você quer seguir o exemplo deles, né? Igual a Sueli ia para a igreja e eu ficava lá, mas queria estar junto com ela. Ela estava uma mulher de Deus, ela queria, às vezes eu fazia o corpo mole, que não queria vir e tal, mas ela não insistia muito, levava as crianças e eu ficava e tal, mas aí ela cheia, né, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, e aquilo querendo ou não, me contagiou, né? E aí eu estou aqui hoje, né? E o que eu quero falar mais aqui sobre isso? Que na vida a gente passa por muitos desafios, muitos obstáculos, muitas aflições, né? Coloca para mim, Alexandre, por favor, João 16:13. Eu estou igual o pastor hoje, referência bíblica. Não, pastor, não. João 16:33. 16:33, João. Lá, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então a gente tem muitos desafios, muitos obstáculos que a gente às vezes quer desistir. Não é verdade? A gente pensa que não vai vencer, que não vai conseguir, e de repente você se vê numa situação que não tem ninguém para te dar um braço, te dar um apoio. Você estiver num quarto fechado que não tem nenhuma saída. De repente, Deus faz o quê para você? Né? E Deus é aquela luz que você tem que se espelhar nele para ele te ajudar, te estende a mão, e que você realmente se render, ele te ajuda. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês para simplificar. Está vendo isso aqui? 2 isqueiros, né? Digamos que 2 pessoas aqui. 2 pessoas, certo? 2 pessoas aí. De repente, uma delas, no decorrer do tempo, dos dias, as dificuldades, as aflições, essa pessoa realmente se vê mergulhada num algo assim que ela não tem como voltar mais. Ela se vê num ambiente que ela se vê que não tem como funcionar mais. Você está lá e essa pessoa tenta, mas ela não consegue, né? E aí o que eu quero falar com vocês aqui hoje? Você ser o que nessa vida dessa pessoa? Você ser quem ela precisa. Ser o exemplo na vida dela. Ser a luz. Amém? Aí. Então, quero aqui hoje, meu amigo Pezinho aqui, Lucimar, né? Pezinho para os íntimos, né, Pezinho? Lucimar. É um cara que eu conhecia aqui na oficina, um cara que eu falava, cara, o Pezinho é gente boa demais, ele é ruim para ele mesmo. O cara, quando ficava nas bebidas aí, ficava... Um dia ele passou aqui de manhã, 10 horas da manhã, que ele parecia que ele estava pisando em brasa. Eu falei, cara, ele está fora dele, aquele homem ali, ele tem que... E aí grudei nele, Pezinho, vem cá, vamos aqui e tal, e a gente combinou o galpão, me fez uma raiva, irmão, que eu vou falar para vocês. Me fez uma raiva naquele serralheiro. Quem já passou raiva com serralheiro aqui? Serralheiro, marceneiro, carpinteiro, essa turma doeira aí, meu Deus do céu. E esse cara me deu um trabalho.
pegava um dinheiro e de repente sumia, passava, sei lá, uma semana, às vezes o pessoal até que ele estava morto, falava, o cara não atende telefone, sumiu e tal, cadê o pezinho, cadê o pezinho? Quando foi ver, ele, essa loucura da vida, o telefone caiu no vaso lá, ficou incomunicável, 3 dias de coma lá, e eu falei, meu Deus do céu. E eu doido para terminar a obra, né, com o material todo aí, fiz um sacrifício para comprar tudo. Quando eu comprei, cadê o cara? Deu vontade de matar esse pezinho. Aí, foi lá, fez a obra, combinou, e aí ele terminou a obra, executou lá, e a gente foi vendo, foi um cara que eu acolhi, levei para minha casa, foi para a roça com a gente lá, para o meu sogro lá, foi lá, gosta de roça, gosta de mato, ajudando motor, e é um cara que a vida coloca pessoas no nosso caminho, né, que a gente, a raiva que ele me fez lá no tempo da obra, até nem, estou comentando aqui, mas nem lembro mais desse assunto, né, e eu quero aqui hoje abençoar a vida dele. Lembra aquele negócio da bicicleta lá? Esquece aquele assunto lá, tá? Vai andar na tua bicicleta lá e tá tudo certo, beleza? Tinha um cara, eu queria que estava aqui hoje, infelizmente não está, falei com ele no telefone, falou que vinha, mas aí não sei o que aconteceu, não está aqui presente, que eu também, é um cara que eu tenho, Deus colocou no meu caminho, e que aconteceu um ato aí, esses dias com ele, da oficina dele, né, que trabalhou comigo, e aí ele perdeu todo o maquinário, né, o cara na oficina, chega para trabalhar, de repente os caras não deixou nenhuma chave de fenda para o cara trabalhar, né, e aí perdeu o desespero, o cara arrombaram a parede do galpão dele lá, e levaram toda a ferramenta dele, todo o maquinário, e ele colocou no grupo que a gente tem lá da oficina lá, e aí eu liguei para ele ficou desesperado, e chorou, e eu falei, mano, tem calma, acabei de ler, no mundo terás aflição, mas tem bom ânimo, Deus é contigo. Não vai fazer uma besteira, não. Dei um apoio para ele, como é que eu faço e tal, dei até uma ajuda para ele, né, para ele sair da situação aí. Queria que ele estivesse aqui hoje, mas infelizmente não está presente, mas tudo bem, né? Esse cidadão aqui dos olhos verdes aqui, que está aqui filmando, azul? Azul. Foi um cara que, quando eu estava na oficina aqui, chegava e eu não pedi desculpa a ele ainda por isso, mas eu quero pedir diante dos irmãos, mas ele sabe disso. É um cara que ele chegava e eu sabe quando a pessoa chega e você menospreza ele, fala, não dá muita atenção para ele, não, esse cara é um pé, não vou falar que ele não. E aí, não vou dar nem, aí a Sueli ficava até com vergonha, Misael, como é que você faz isso? O pastor vai lá, e daí ele percebia que a gente não dava muita critério para ele e tal, mas na época que ele chegou assim, ele com esse estilo dele, né, olha lá, calça na canela, apertadinha, e a gente aqui todo peão mesmo. Peão, sabe como é que é peão, né, irmão? Peão E a gente, esse cara aí, aí a gente fica, não dá muito critério, mas aí eu quero pedir perdão para ele, pastor, se por algum momento eu te desonrei aí, mas se é um homem de Deus, eu não, falei para ele que ele não está sozinho, é meu irmão, se você precisar de mim aqui 2, 3 horas da manhã, estiver chovendo, estiver sem gasolina, não vai, me liga que estamos aí, mano, estamos aí, estamos juntos. E aí tem hora que eu acho que amizade, eu acho que companheirismo ali, algumas vezes é melhor do que dinheiro, né? Coisa que dinheiro não compra, não paga, né? E eu quero falar aqui também um pouco já estou chegando no fim, não sei quanto tempo eu tenho ainda. Fazer igual, bastante importante. Um homem que estava lendo a Bíblia, né? E uma passagem do homem que me marcou, que foi a história de Davi, né? E Davi é conhecido como o segundo coração de Deus, né? Então, o cara, para ser o segundo coração de Deus, tem que ser o cara, mano. E aí eu vi vendo 1 Samuel, essa semana, desde quinta-feira, comecei a ler a Bíblia, aí eu lia para a mensagem, de repente eu voltava para a história de Davi de novo. Aí eu voltava para a mensagem, Deus é amor e tal, e eu voltava para a história de Davi de novo, né? E Davi, um cara humilde, né? Trabalhador, né? Trabalhava lá com seu pai lá, cuidando das ovelhas, né?
E lembra que eu falei dos desafios que a gente ia enfrentar no decorrer da vida, né, dos problemas? E Davi se viu numa situação que, de repente, uma oportunidade que ele enxergou ali, que se ele não tivesse pegado de frente mesmo ali para vencer aquela situação, aquele problema, né? Os homens já estavam há 40 dias sofrendo, um exército, imagina, um exército, os homens de pelotão de frente lá, os caras preparados, os caras 40 dias, imagino que Golias ali estava falando palavras de baixo mesmo, não vou falar aqui porque não convém, né? E que nenhum soldado daquele ali, daquele batalhão ali, daquela guerra ali, quis enfrentar, né? Ficaram com medo, realmente, medo. Mas Davi, ele enxergou uma oportunidade, ele teve coragem, né? Ele é um cara que sempre, eu acredito que Davi, irmãos, ele sabia que ele ia vencer o gigante. Ele já foi sabendo, porque um cara que, coloca para mim, o Alexandre, por favor, Samuel 17, 34, 36. Um cara que vai fazer o que esse camarada fez. E um gigante para ele, eu acho que ele foi ali naquela batalha ali, ciente da vitória. É igual quando joga lá Palmeiras e Flamengo, né? Palmeiras já vai sabendo que vai ganhar. Olha lá. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha no rebanho, pode ir, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca, irmão. Imaginou qualquer um filho de Deus aqui para enfrentar um leão, para tirar uma ovelha da boca do leão? Meu irmão, sou mais a ovelha do que eu, tá doido? Um leão, eu vou enfrentar um leão, um urso. Olha lá. Quando se vira contra mim, e eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Meu irmão, o cara fazer isso com um leão, pegar pela juba e matar, você tá doido, leão, meu irmão, o rei da selva. Tem coragem, Vicente? Enfrentar o leão? Você é doido, é? Nem na jaula lá, eu chego muito perto dele lá, que ele dirá, enfrentar um bicho daquele lá, pegar pela juba, derrubar e tirar a ovelha da boca dele. Então, um gigante para ele ali, quando ele viu, ele sabia que ele ia vencer aquela batalha. Ele já estava ciente. Por que ele sabia? Porque ele sabia que Deus era com ele. Quando ele vai aquele leão, aquele urso, Deus é contigo, meu irmão. Ele sabia que Deus era com ele porque ele enfrentava, ele vencia, e aí ele se tornou quem ele se tornou, né? Quem foi Davi, né? O rei Davi. Então, ele aproveitou aquela situação, aquele desafio, igual os desafios da vida, que a gente enfrenta, as batalhas. Eu quero te perguntar aqui hoje, como você tem enfrentado seus desafios, seus problemas? Você tem enfrentado de frente, você tem partido para cima e falar, meu irmão, eu, igual Davi. Ou eu vou lá pegar aquela ovelha do leão lá, ou o leão vai lá e já era a ovelha, né? Então, se Deus é contigo, os problemas vão vir, igual eu falei anteriormente, é fato, né? Mas se você tiver coragem, se você tiver ânimo, se Deus é contigo, meu irmão, quanto maior, pega essa aí, ninguém está anotando aí, né? Porque o pregador Mas se você, dependendo do tamanho do seu problema, é o tamanho da sua promoção. É o tamanho de quando você é promovido de um lugar para o outro. Quanto maior o problema que você resolve, maior é a promoção que você, maior o lugar que Deus te coloca. Amém? E eu também queria falar aqui, porque, pode colocar para mim aí, Alexandre, por favor, Números 23, 19. Para a gente finalizar, que ainda tem uma surpresa aqui hoje. Falar nisso? Números 23, 19. Olha lá. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir?
Jamais, né? Se Deus falou contigo, se Deus te prometeu algo, Ele vai cumprir, irmãos. Pode ter certeza disso. Porque às vezes a gente pensa que é no nosso tempo, que a gente coloca de joelho, ora, e a gente quer levantar e já quer receber, mas nada disso. É tudo no tempo de Deus. Amém? Então, quero te falar essa noite aqui. Entrega realmente teu caminho, entrega a tua vida, entrega tudo, entrega ao Senhor, entrega nele, confia nele, e o mais ele. Eu comecei em Salmos e vou terminar em Salmos, irmão. Salmos 37, 5, Alexandre, por favor. Falei para ele que dá trabalho para ele hoje. Salmos 37, 5. Acabei de ler, mas vamos pegar a referência bíblica. Olha lá, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Amém? É assim que eu tenho feito, é assim que eu realmente, igual eu falei, me posicionei. Deus realmente tem feito na minha vida coisas assim extraordinárias. Desde do ano de posicionamento, 2022, naquele culto que às vezes eu vinha, saía da oficina, né? E vinha, do jeito que eu estava na oficina, mas eu vinha. Não sei se o Anderson se lembra, no dia que eu estava tentando vender um carro, e no culto da Vitória, né? Quinta-feira, o culto da Vitória. E aí eu consegui vender o carro aquele dia. E eu vim aqui e ofertei, lembra, né? E aí, irmãos, Deus, eu acho que Ele falou, opa, Deus olhou para mim diferente. Acho que Deus viu realmente, começou o agir dele na minha vida. Os desafios vêm, as aflições vêm da vida mesmo, é normal, né? Mas eu tenho realmente enfrentado o problema, tenho resolvido. Eu entendo que tem dois tipos de pessoas nessa vida: o que resolve problema e o que cria mais problema. Então eu sou do tipo que resolve o problema. Você tem um problema ali, meu irmão, é tu que tem que resolver, então é tu mesmo, tem que cair para dentro, resolver aquela questão ali. E Deus, fala isso aí, é ousadia. Deus gosta, a gente fez o nome aqui, né, o ano agora, de ousadia realmente. Deus, a gente ora, mas oração é o quê? É orar mais ação. A gente ora para passar na prova, no concurso, mas a gente não estuda. A gente vai passar? Não vai, né? A gente quer ser promovido, a gente quer ganhar mais, a gente quer algo mais, mas a gente fica sentado no sofá, assistindo televisão. Vai acontecer? Não vai. Então, eu realmente, esse ano de 2022 para mim foi uma bênção, e eu tenho muitos projetos aí para 2023. Esse ano a gente conseguiu, depois de 5 anos, vender uma casa que a gente estava parado lá no Pernambuco lá há muito tempo. Desde quando a gente veio para cá em 2016, né? A gente veio para cá em 2016 e está tentando vender a casa, tentando, e nada. Consegui vender abaixo do preço que eu comprei, mas vendi. Falei, vou vender porque para lá eu não volto, então tem que investir aqui. Então, orei, pedi a Deus realmente, para a gente colocar um comprador lá. A gente conseguiu vender a casa lá. A gente comprou uma casa aqui nesse setor, que eu acredito que daqui a uns 3, 4 anos por aí, né? Aqui, quando vier o Alto Mangueiral, esse setor aqui acho que vai ser se não for o melhor, um dos melhores aqui de São Sebastião, né? Que a promessa é grande. E Deus, Ele não é homem para que, acabei de ler, né? Para que minta. E Ele tem uma promessa muito grande na minha vida, igual foi falada lá pelos profetas, né? Que colocou a mão na minha cabeça, que orou, e eu tô crendo, irmão, realmente que Deus vai ter muita coisa para fazer ainda nesse ano do plantio agora. É colocar a mão no arado mesmo. Não vou falar referência bíblica de novo para não dar trabalho para o Alexandre mais, que ele já deve estar com raiva de mim. Mas Deus fala, colocar a mão no arado e não olhe para trás, né? Então, colocar a mão no arado é o ano do plantio, é o ano que você tem que arregaçar as mangas, cair para dentro mesmo, porque para se plantar, você não vai plantar no asfalto, você não vai plantar na terra lá, do jeito que está ali, você tem que arar mesmo, tem que mexer na terra lá, vai dar trabalho, mas uma coisa eu te garanto: se você planta, e se você planta coisa boa, você recebe? Se você planta coisa ruim, você recebe? Porque aqui se faz, aqui se paga. Aqui, o que você faz aqui, irmão, não pense que
Você pode fazer escondido dos olhos do teu vizinho, teus parentes, mas Deus lá em cima está vendo e a mão dele é pesada. Se você, dependendo da situação aí, igual eu falei dos amigos meus, que aconteceu com eles, Deus tem uma... Para cada um de nós, ele, antes de nascer, na barriga da mãe, ele já tem, já está escrito ali já, que você vai ser no decorrer da sua vida. Então, eu quero aqui finalizar, agradecendo a oportunidade, né? E falar para você se posicionar realmente nesse ano 2023, para que seja um ano 2023, seja um ano como você nunca viveu na sua vida, mas que você tenha que realmente fazer coisas que você nunca fez, porque você nunca vai conseguir resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Se você quer resultado diferente, você tem que fazer coisas diferentes, fazer percursos diferentes, você tem que ir por outra rota, buscar outro caminho. Se aquilo não está dando certo, você tem que buscar outra maneira de dar certo, porque Deus é contigo. Amém? Deus trouxe aqui essa noite para te falar isso. Espero que você não volte para casa da mesma forma que você veio para aqui hoje. Amém? E para finalizar, eu quero chamar aqui o Pedro Lucas e a Mirella, que eles têm uma surpresa aqui para vocês. Gostaria que o Alexandre baixasse um pouco as luzes aí, para a gente finalizar. Amém?